Em depoimento ao STF, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior relatou que, em uma reunião com Jair Bolsonaro, o general Marco Antônio Freire Gomes, que era comandante do Exército, alertou que, caso o presidente tentasse implementar um golpe de Estado, teria de ser preso. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Chegando às informações, nesse encontro, o ex-presidente e os comandantes das Forças Armadas debateram outras hipóteses de atentar contra o regime democrático. É isso, Janaína. Bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite a você, Tiago, boa noite a todos. Pois é, foi liberado o acesso aos vídeos desses depoimentos, né? Vários depoimentos de todas as testemunhas ali, dos 8 réus do chamado núcleo crucial do golpe aí. As testemunhas que aconteceram à primeira turma durante as últimas 2 semanas. Então, a novidade é essa, a gente tem agora acesso a todo esse material, são 18 gigas ali, só de material de todos esses vídeos, de horas de depoimentos. E um dos destaques, né, dos depoimentos que aconteceu foi do Batista Júnior, do brigadeiro Batista Júnior. Ele depois, como testemunha de acusação, foi uma das primeiras testemunhas ali, ele foi ouvido no dia 21, no último dia 21, e a gente separou alguns trechos ali, Tiago, desse depoimento do Batista Júnior, porque tanto ele como o general Freire Gomes, ele também depois como testemunha de acusação e também de defesa de alguns dos réus, são considerados testemunhas chaves, né? A gente separou alguns trechos desse depoimento de Batista Júnior, foram quase 2 horas de depoimento à primeira turma. Ele, em um determinado momento, ele foi questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a atitude de Freire Gomes ao receber ali de Jair Bolsonaro um documento com hipóteses ali, porque Freire Gomes tinha dito que esse documento trazia hipóteses de uma intenção de impedir a posse do presidente Lula. E se Freire Gomes tinha dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, porque no dia anterior Freire Gomes tinha dado a sua testemunha ali, dizendo que não deu voz de prisão, apenas tinha sugerido ali Bolsonaro que poderia ter implicações na justiça. E aí Batista Júnior disse que sim, que ele deu uma voz de prisão ao então presidente. A gente vai ouvir esse trechinho. Confirmo, sim, senhor. Eu acompanhei anteontem a repercussão, estava chegando de viagem. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso, mas é isso que ele falou. Em outro momento desse depoimento, ele fala ali sobre uma GLO, né, garantia da lei e da ordem, que seria uma dessas hipóteses ali apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, e disse que não era uma GLO da qual ele estava acostumado, então começou a ficar muito desconfortável. E aí ele disse que ele disse ao presidente Jair Bolsonaro na ocasião, que se houvesse ali uma crise institucional, então deveria chamar o Conselho de Defesa, que inclui ali os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados. A gente vai ouvir também esse trechinho. Existe um conhecimento de emprego militar que diz que a guerra é ganha quando se conquista os objetivos políticos, não os militares. A partir de um momento, eu comecei a achar que o objetivo de qualquer medida dessa de exceção era, sim, para não haver a assunção pelo presidente que foi eleito, e não estou entrando em na seara de ideológica ou pessoal. E a partir desse momento, eu digo para o senhor que isso aconteceu do dia 11 ao dia 14, eu fiquei bastante preocupado. Pois é, porque ali foram 2 reuniões que Batista Júnior menciona ali especificamente no dia 7 e no dia 14 de dezembro de 2022, né? Essas reuniões ali com os 3 comandantes das Forças Armadas e também com o ministro da Defesa na época, Paulo Sérgio Nogueira. E aí ele é perguntado também pelo Procurador-Geral da República se nessa GLO, nesse documento que foi apresentado por Jair Bolsonaro, nessas discussões ali que eles faziam com relação à posse do presidente Lula, se havia alguma sugestão de prender autoridades públicas. Então, ele cita o nome do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Pois é, senhor. Do ministro Alexandre de Moraes. E havia se explicava... Desculpa. Isso era
no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Desculpa por interromper. Não, por favor, pode continuar. Isso. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE, vai. E aí, Tiago, Batista Júnior também lhe é perguntado ali sobre a postura de Almir Garniero, então comandante da Marinha, né? Que é um dos réus ali no STF, que é apontado ali como o único dos 3 comandantes das Forças Armadas nessas reuniões ali que teria colocado a força ali à disposição do presidente Jair Bolsonaro nesse suposto plano. E aí ele diz o seguinte, que a postura de Garnier foi muito passiva, não estava em sintonia com ele, com Freire Gomes, e que, diferente dele, de Freire Gomes, Garnier, os outros comandantes, na verdade, tentavam demover Jair Bolsonaro ali dessa ideia, e Garnier não. A gente vai ouvir esse trechinho também. A postura do almirante Garnier, desde o início das reuniões nossas, era de muito incômodo com o processo que estava se delineando, infelizmente. Eu lembro que uma vez, doutor, eu falei para ele, nada pode ser tão pior para as Forças Armadas do que nós não termos uma postura de consenso. Pois é, Tiago, ele também foi perguntado por Paulo Gonet se ele teria sofrido ataques, porque ele não aceitou ali a proposta do então presidente da República. Ele disse que sim, que sofreu ataques, e ele até citou uma das fontes ali desses ataques, que seria, ele falou o nome do general Walter Braga Neto. Vamos ouvir. Depois de que o senhor se opôs à minuta de uma forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão, presencialmente ou virtualmente? Muitas. Não só minha pessoa, mas a minha família. O que foi muito difícil, viu? Pois é, Tiago, só lembrando que a partir da próxima segunda-feira, todos os 8 réus serão interrogados, né? Agora nessa fase do processo, presencialmente. Apenas Walter Braga Neto não, porque ele está preso, né? Preventivamente, o interrogatório dele vai acontecer por videoconferência, mas na segunda-feira todos os outros réus estarão diretamente do plenário da primeira turma do STF. Tiago. É isso. Janaína Camelo, a gente estará acompanhando, claro, a partir da semana que vem. Bom trabalho para você. Mais um giro com os nossos comentaristas, Dora Kramer, Nelson Kobayashi. Dora, para você, o que te chamou a atenção nesse depoimento, porque vale lembrar que hoje houve a divulgação desses vídeos, né? O teor, a gente já teve acesso há alguns dias, mas agora está sendo divulgado esse vídeo, no caso, outros vídeos estão sendo divulgados também. Dora. Pois é muito diferente, né? A gente já sabia o que tinha sido falado, agora ouvir é bastante diferente. Por exemplo, o embate com Aldo Rebelo uma coisa, um momento muito tenso. Agora, realmente, é muito importante esse depoimento do brigadeiro Batista Júnior e até mesmo o do general Freire Gomes, porque quando ele diz que ele alertou o presidente de que ele estaria sujeito a ser submetido a medidas jurídicas, isso quer dizer que o presidente estava dizendo a ele coisas que ele, general, considerava passíveis de punição na justiça, inclusive prisão. Até o próprio Batista Júnior disse que ele falou de uma maneira não agressiva, e é muito contundente, muito veemente esse depoimento do brigadeiro Batista Júnior. E por que de repente tem mais valor, digamos assim, em relação aos fatos em si, do que aqueles depoimentos dos políticos, o governador Tarcísio de Freitas, o senador Ciro Nogueira? Por quê? Porque quem estava no centro de todas essas conversas eram os militares, era dos militares que o então presidente ia precisar, se quisesse tomar alguma medida constitucional, né? Quer dizer, lateralmente à margem da Constituição, não era dos políticos. Então, os políticos não estavam engajados nesse processo. Por isso que o depoimento dos militares é, sim, da maior importância. E é isso que a gente viu o brigadeiro Batista Júnior atestando que realmente ouviu que havia
uma tentativa de se, digamos assim, virar a mesa, ou melhor, tentar modificar, não respeitar o resultado das eleições. Bom, Kobayashi, pegando a carona nesse comentário da Dora Kramer, tem um peso diferente, ou seja, os juízes, na hora de analisarem todo o processo, decidirem por condenação ou não condenação, isso tem um peso diferente? Tem sim, Thiago. Nesse caso, a Dora já bem disse, a questão aí é que a testemunha tem o peso em relação ao que ela vê, ao que ela presencia, ao momento em que ela estava vivendo ali. E essas testemunhas deste encontro em específico são talvez as testemunhas mais importantes para a acusação, porque é neste encontro entre os comandantes das forças com o presidente, então presidente da República, que parece ter havido aquilo que de mais sensível que interessa a acusação, uma proposta até de prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, aquele outro que já falou também, mas que nega esse tipo de proposta, a palavra dele tem menos peso, porque ele é réu, que é justamente o almirante Garnier. E o réu não tem compromisso de dizer a verdade, ele pode mentir, até por um exercício de defesa. Essas outras pessoas que estavam presentes não são réis no processo e, portanto, fazem o compromisso de dizer a verdade e a palavra delas serve como prova, neste caso, servindo como prova de acusação. Só tem um ponto aí que interessa agora a defesa, a tese defensiva, que é justamente se havia ali uma promessa para o futuro de uma tentativa de golpe, houve por parte de um dos comandantes o alerta de que poderia no futuro vir a ser preso. Isso tira o início dos atos executórios, e isso é uma tese defensiva. Mas se havia ali uma proposta de imediato para a adesão, já haveria, portanto, o início de atos executórios, não deveria ter nenhum tipo de alerta, mas sim uma ordem de prisão sob pena de prevaricação, porque a tentativa de golpe, como se sabe, o início dos atos executórios já é o crime consumado, é uma exceção à regra geral do Código Penal. Então isso vai ser certamente explorado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro e de seus aliados no decorrer do processo.